Senhor é meu pastor e nada me faltará. Caminhar-me faz por verdes pastos. Guia-me mansamente em águas tranquilas, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor ao seu nome. Ainda que eu caminhasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E eu habitarei a casa do Senhor por longos dias. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Pai amado, mais uma vez estamos aqui reunidos em seu nome. Queremos elevar as nossas vibrações, elevar os nossos pensamentos, saudar e agradecer a presença de nossos mentores, nossos guias e nossos irmãos espirituais. Saudamos ao nosso guia-mestre, nosso Pai Tupinambá, rogando que ele nos proteja e nos oriente sempre. Saudamos a Oxalá, saudamos a Xangô e a Iemanjá, saudamos a Obaloauê e a Oxum, saudamos a todos os orixás da nossa casa, os nossos protetores, pedindo forças para o trabalho dessa tarde. Que nossos irmãos do bem possam nos inspirar, nos intuir e nos guiar, a fim de que possamos ajudar a todos, encarnados e desencarnados, que buscam a nossa casa, a casa de Francisco de Assis. Saudamos a São Miguel Arcanjo, a São Francisco de Assis e a corrente franciscana, que abraça a todos nós com seu amor. Rogamos que possamos ter paz, entendimento e equilíbrio, que todos nós possamos ter serenidade para aceitar tudo aquilo que não podemos mudar, vivendo com tranquilidade e harmonia. Pedimos pelos idosos, pelos enfermos, por todos que se encontram desamparados, hospitalizados e angustiados. Suplicamos pela paz no mundo inteiro, paz entre todas as religiões, paz entre povos e nações, e pedimos que a paz se faça principalmente dentro dos nossos lares e dentro dos nossos corações. Pedimos por todas as crianças do mundo, que elas possam crescer longe da violência e longe do abandono, que elas possam crescer num ambiente de amor. Pedimos por todos que, de forma, ajudam a crescer os projetos sociais e espirituais da Casa de Francisco de Assis. Queremos pedir por todos os espíritos encarnados e desencarnados, cujos nomes foram colocados em nossa caixinha de pedidos. Por fim, queremos pedir por toda a humanidade, que o bem e o amor vençam sempre. Assim seja. Da sabedoria do Evangelho de Torres Pastorino, o moço rico. Mateus, capítulo 19, versículos de 16 a 22. E eis, vindo a ele, alguém disse: Mestre, que de bom farei para conquistar a vida imanente? Ele disse-lhe: Por que me perguntas sobre o bem? Um é o bom. Se queres, porém, entrar na vida, obedece aos mandamentos. Disse-lhe: De que modo? Respondeu, pois, Jesus: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra o pai e a mãe, e amarás teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: Tudo isso observo desde minha mocidade. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende teus bens e dá aos mendigos, e terás um tesouro nos céus. E vem, segue-me. Ouvindo, porém, o jovem esse ensino, saiu entristecido, pois tinha muitas posses. Explicação de Torres Pastorino. Quem era esse moço na época não se chega a saber pelas vias normais da história.
Entendemos que o moço, embora muito rico, se apresenta humilde, pois se ajoelha para falar com Jesus e pergunta: Mestre, que farei para ter a vida imanente? Jesus responde: Se queres entrar na vida imanente, segue os mandamentos: não matar, não adulterar, não furtar, não dizer falsos testemunhos, não defraudar, honrar pai e mãe, amar o próximo tanto quanto amamos a nós mesmos. Ao ouvir as condições, o jovem retruca com simplicidade: Tudo isso tenho feito ou observado desde a minha mocidade. Depois dessas palavras, Jesus olha para ele e o convida a participar de sua escola, tornando-se seu discípulo. Mas para isso, era indispensável aspirar à perfeição e, portanto, renunciar a todos os seus bens terrenos. Vai, vende tudo o que tens e distribui entre os mendigos. O choque foi violento demais. O rapaz ficou triste e afastou-se. A primeira observação a fazer é que no episódio narrado com simplicidade, o moço se afasta triste e cabisbaixo. E, no entanto, Jesus não manifestou tristeza, apenas aproveitou a cena para tecer comentários e dar ensino aos discípulos com referência às riquezas. A atitude do jovem foi normal e humana, e Jesus não o repreende, apenas assinala que a perfeição requer renúncia efetiva e total. Isso denota que não existe perfeição no modo de agir do moço, embora não esteja por isso condenado. Muitos exemplos encontramos de criaturas que se elevaram espiritualmente, isto é, que evoluíram em tarefas outras, também indispensáveis à humanidade, ainda que não constituam perfeição espiritual. Assim, os grandes industriais, comerciantes, artistas e empreendedores podem firmar-se no bem, sendo fiéis aos preceitos básicos requeridos na citação de Jesus. Se todos os homens se dedicassem à perfeição religiosa e à espiritualidade, a evolução planetária ficaria paralisada. Há missionários que vêm com tarefas espirituais e missionários que vêm com tarefas materiais, cuidando da parte econômica e financeira. Os que plantam, os que colhem, os que armazenam para revenda, os que desenham, os que constroem, os que decoram edifícios, os que fabricam, estocam e distribuem as mercadorias, em troca de dinheiro que lhes possibilitem prosseguir na produção de benesses. Os que estudam, pesquisam e aplicam os resultados de sua ciência para proveito e bem-estar das criaturas humanas, dos animais e das plantas. Os que captam a inspiração para compor, os que orquestram para o deleite e apreciação dos homens. Os que legislam, julgam e governam cidades e povos na manutenção da ordem e do bem-estar. Os que defendem acusados e os que curam os enfermos. Todos, sem exceção, todas as profissões e trabalhos que apresentam serviço, dos mais elevados aos mais humildes, podem ser levados à vida imanente, embora nem todos alcancem a perfeição. Todavia, se alguém busca a perfeição, há que primeiro desvencilhar-se de toda a carga externa, de tudo que está agregado de fora, de todas as posses que tragam apego e vontade de defendê-las contra assaltos e preocupações, de que não estejam roubadas, e cuidados para que não se estraguem. Daí a necessidade de vender tudo e distribuí-lo aos mendigos. Para conseguir a perfeição, a caminhada é longa e árdua, e qualquer carga impede que se entre através do buraco da agulha, a porta estreita, de que tanto fala o Mestre. O episódio do moço rico ensina-nos a luta que se trava dentro de nós mesmos, quando chamados pelo Cristo interno à maior perfeição. Temos pena de atender, porque os benefícios materiais e o conforto que desfrutamos nos acenam com prazeres maiores e mais imediatos. Como deixar de gozar a comodidade que a riqueza nos traz? A verdade é que quem ama procura doar-se o mais cedo possível. Daí a pergunta: amamos nosso Pai Celeste? Então, temos hoje um evangelho
que nos vai trazer o relacionamento, o nosso relacionamento com a riqueza e com o poder. Então, nessa parábola, tem um jovem, né, um jovem moço, muito rico, que já pratica vários dos ensinamentos, já é uma pessoa boa, né, teoricamente falando. E aí ele chega para Jesus e pergunta: mestre, o que eu posso fazer para ganhar a vida eterna, a vida imanente? E Jesus, o gênio Jesus, fala: exerça todos os mandamentos. Não roube, não furte, não isso, não aquilo, né? Ame ao próximo como a ti mesmo, né? E ele fala: mas isso eu já faço. Aí então Jesus dá mais um passo para ele. Bom, então já que você já pratica os mandamentos, vamos então se desfazer dos seus bens materiais e doar aos mendigos, àqueles que precisam de mais de dinheiro, de posses que não têm. E aí ele, meio perturbado, fica e fala assim: não vou conseguir. E aí vira as costas e vai embora. E aí Jesus não se aborrece, não se chateia com nada, porque é uma forma clara de mostrar que a humanidade, ela está de fato dividida em degraus. A gente vai evoluindo aos poucos. Então a gente sobe um degrauzinho e já pratica os mandamentos. Aí a gente precisa então subir mais o degrauzinho e talvez não dar tanto valor aos bens materiais. Então aquele rapaz ficou estagnado naquele degrau. E outros degraus que existem aí da evolução da escala evolutiva. Então essa lição ela vem nos trazer preciosos ensinamentos, porque como a gente está dividido assim a humanidade está dividida, o ideal é que a gente vá subindo. E como é que a gente sobe? Praticando o Evangelho, as coisas que a gente aprende, os ensinamentos que o nosso Pai, nosso Mestre, nosso irmão, nosso gênio, Jesus deixou. Então, a gente já praticou o bem hoje, então vamos caminhar um bocadinho. É sempre necessário fazer um pouco a mais para que a gente atinja a perfeição. A perfeição está longe, principalmente de nós que estamos nesse mundo de provas e expiações. Se a gente já estivesse num degrau mais evoluído, certamente a gente estaria no planeta de regeneração. É para lá que a gente quer caminhar agora, que é o nosso próximo passo, né? Sair do mundo de provas e expiações e talvez merecer um mundo de regeneração. Para isso a gente precisa fazer de pouquinho em pouquinho, todo dia, alguma coisa que a gente aprenda seguindo os passos de Jesus. Então essa reforma íntima, ela é um reforço, um esforço constante. A gente tem que melhorar todo dia, toda hora, todas as oportunidades. Jesus, ele na parábola, ele não condena o rico, ele não condena as riquezas. E a explicação do Torres Pastorino nos mostra também o quanto é importante aqueles que trabalham e lidam com a parte material o tempo todo. A gente vive no mundo material. É necessário. As questões materiais, desde que recebidas e conseguidas de forma honesta, logicamente, são necessárias. Mas aí essa questão da plenitude, do avanço espiritual vai acontecer mais na frente. A gente vai galgando esse crescimento, encarnação por encarnação. A gente vai fazendo o que é possível para isso, né? Você imagina se cada um de nós que temos posse, de alguma forma, ajudasse aquele que menos precisa, que menos tem, aliás, que mais precisa, que menos tem. Você imagina como é que seria o mundo se cada um que pode ajudasse aquele que precisa? Praticamente não iria mais existir pobreza, necessidades, fome, porque cada um iria ajudar um que precisa, um que pode iria ajudar aquele que precisa. Então essa é uma parábola que vem trazendo muitos ensinamentos, porque a nossa maior riqueza acaba sendo a qualidade moral, né? A grandiosidade espírita, o amor que a gente tem. Essa de fato é a riqueza que a gente vai levar para nós, para sempre, né? A riqueza que a gente leva para toda a nossa vida, porque a gente vive, e a gente já fala aqui há muito tempo, e todo mundo já sabe, a gente vive um momento terreno, né? Um momento material.
esse momento é curto e pequeno diante de tudo que é a nossa vida espiritual. E quando a gente desencarna e quando a gente passa para outra fase, a gente não leva a riqueza material, a gente não leva dinheiro, a gente não leva joias, a gente não leva posses, a gente não leva nada disso. A gente leva a nossa riqueza que a gente tem de grandiosidade moral, de amor, dos bens que a gente fez, daquilo que a gente conseguiu fazer pelo próximo, da caridade que a gente praticou. Essa é a nossa maior riqueza, é a riqueza que a gente vai conseguir levar. Então, essa lição, ela vem trazendo para a gente um grande ensinamento, uma grande reflexão, porque é o dia a dia, é o acordar, o passar o dia e o adormecer. A gente tem sempre essa oportunidade de melhorar, de pensar, e também não se preocupar muito se você não chegou nesse estágio. Como o rapaz aqui da parábola. Ele pratica vários mandamentos, ele ama, ele honra, ele não rouba, mas ele esbarrou ali naquela questão de ter muitas posses e não conseguir se desvencilhar disso. Então, esse aí vai ser o próximo. E a gente tem que ver as nossas questões. Quais são as nossas questões? É o orgulho? É a vaidade? São os bens materiais? É o apego excessivo? Como é que a gente faz com as nossas coisas? A gente gosta mais das pessoas e usa as coisas? Ou a gente gosta mais das coisas e não está nem aí para as pessoas? Como é que a gente lida com essa questão material? Como é que a gente faz? Como é que tá a nossa, como é que é a nossa dependência desses bens? Porque a gente, às vezes, tem que avaliar isso, né? Às vezes a gente está muito apegado aos nossos bens. Tem certas coisas que a gente fica até preso na hora do desencarne, preso às questões materiais, que não vão com a gente de jeito nenhum. Então, essa parábola é uma parábola de muito ensinamento, para a gente refletir como que estão as coisas para mim, como é que está a parte material para mim, que peso ela vem de mim, como é que eu posso aceitar esse chamado, porque também fala aqui na explicação do Torres Pastorino, nem todo mundo está preparado para o chamado, para receber o chamado, né? Para receber essa questão do Cristo interno. A gente tem o nosso Cristo, todo mundo tem, mas a nossa plantação, o nosso ensinamento, ele vai acontecendo por dia, a gente vai regando, a gente vai cultivando tudo que a gente tem de Cristo dentro de nós. E aí a gente precisa olhar para dentro de nós e ver o que a gente precisa mais e o que a gente precisa menos. Tá bom? Então, fica essa mensagem, fica essa reflexão muito importante para a gente rever o quanto o material está pesando dentro de nós. Senhor, faz de nós instrumentos da sua paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, faz com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se nasce para a vida eterna. Amém.